queridos irmãos e irmãs do Brasil e brasileiros de vários lugares do mundo, aqui de Israel também. Agradeço a cada um que tem nos apoiado em oração, nosso trabalho ministerial, que tem compartilhado as nossas ministrações, que seja para a honra e glória do nosso Senhor. Agradeço as mensagens de cada um e estamos juntos para levar Yeshua à luz das Escrituras. Por isso eu agradeço a cada um que tem mandado mensagens de apoio e que tem participado do nosso trabalho ministerial de alguma maneira. Nós aqui em Israel, recebendo o chamado do Senhor, mas não esquecendo de nos comunicarmos com o nosso povo amado do Brasil, e estamos num momento muito importante, que logo mais nós falaremos, tanto para Israel quanto para o Brasil, para o povo da Bíblia, para o povo do Senhor, e por isso é muito importante nós estarmos juntos, unidos em oração e entendimento bíblico, para que a gente possa levar a palavra à luz das Escrituras. Então, por isso, nosso ministério, nosso chamado para levar a Or Lagoim, a luz para as nações. E o Brasil faz uma importância muito grande, porque o Brasil é um celeiro, e dentro do Brasil tem muita gente, assim como você, que busca a palavra do Senhor. É importante a gente entender o que aconteceu ao longo dos séculos, e hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre o entendimento dentro das chamadas as igrejas, em relação à volta para o entendimento em relação a Israel. A igreja, infelizmente, depois de Yeshua, 300 anos mais ou menos, ela se perdeu no entendimento e acabaram acontecendo muitas coisas, como o Conselho de Nicéia, como com o imperador Constantino, que foi quebrada essa relação do Yeshua judeu, dos apóstolos, discípulos de Yeshua, e do entendimento bíblico judaico, que é a base bíblica. E, infelizmente, isso foi trabalhado de uma forma errada, e vocês já sabem tudo o que aconteceu ao longo de vários séculos. E o importante é que hoje nós temos muito no Brasil também, em vários lugares do mundo, mas o Brasil é um importante visionário nisso. Os brasileiros entendem isso, e os brasileiros têm se voltado novamente para Israel, entender a visão de Israel, e vários ministérios no Brasil, em geral, a igreja como um todo, alguns menos, alguns mais, mas uma relação muito forte entre as igrejas do Brasil e Israel, os judeus, o entendimento em relação a Israel à luz das Escrituras. Isso é muito importante, esse entendimento. Com isso, dentro de muitas igrejas, independente das placas, das denominações, isso é algo que acontece em várias denominações e placas, muitas pessoas, líderes e até mesmo membros, em geral, que não são líderes, mas fazem parte da estrutura das igrejas, têm entendido que precisam sair de muitos costumes, muitas coisas que foram enraizadas dentro da igreja, que são costumes romanos, são coisas que vêm do paganismo romano. E, com isso, as pessoas acabam
se desanimando em algumas coisas e querendo, com essa busca de Israel, querendo sair de Roma, acabam indo para pontuações um pouco delicadas. Isso eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para vocês, além da mensagem sobre a festa que nós temos nesse momento, biblicamente. Então, a relação que as pessoas fazem buscando voltar para suas raízes, porque se a pessoa tem fé em Yeshua, tem uma fé judaica, uma fé, como a gente fala, uma fé judaica cristã, mas o entendimento do cristianismo romanizado, em muitos aspectos, isso faz com que a pessoa queira buscar uma base mais judaica. Isso é um pouco delicado e um pouco perigoso, dependendo de que forma a pessoa faz isso e onde ela vai buscar isso. É isso que eu gostaria de deixar claro, como autoridade no assunto, por ser um judeu, nasci em berço judaico, família de judeus todos, e estudei em yeshivá, em escola de rabino, em São Paulo, mais precisamente falando, onde eu vim da comunidade judaica e vim de uma estrutura familiar tradicional judaica. Então, a partir dos 13, 14 anos, eu fui estudar em escola de rabino, em yeshivá, no seminário, e vivi muito o judaísmo ortodoxo. Então, eu sei o que é o Talmud, eu sei o que são preceitos judaicos ortodoxos. O que é muito interessante, eu não estudava tanto até ter o meu encontro com Yeshua, era a própria Bíblia, como prática na minha vida. O Tanakh, mais precisamente os profetas, porque a Bíblia ela é separada em 3 estruturas, antes de Yeshua. Então, na verdade, Yeshua ainda faz parte do Tanakh, né? Só depois de Yeshua veio o Brit Hadashah, com os Atos dos Apóstolos. Mas os profetas eu estudei muito pouco, porque os rabinos estudam muito pouco. Parece que é algo muito delicado e é algo que, se estudarem, se buscarem, vão chegar numa revelação do Mashiach, do Messias. Isso é óbvio, isso está na nossa frente. Isaías e muitos outros profetas. Então, eu ficava na parte da Torá, nos 5 livros, isso dentro da Bíblia que todo mundo conhece. E os Salmos, os escritos, mas não os profetas, como é conhecido por todos vocês. Então, essa dificuldade que, hoje em dia, os judeus têm de estudar os profetas, porque é muito direto e é algo que revela. Se todos estudarem, vai ser revelada a estrutura do Mashiach. O Mashiach vai ser revelado, como foi na minha vida, através de Yeshua. Foi revelado quem é o Mashiach, que é o Yeshua Emanuel, como diz em Isaías. Então, os judeus acabam seguindo, hoje em dia, a estrutura do judaísmo, ela é muito babilônica. Infelizmente, eu sempre digo que a igreja, em geral, as placas, em geral, precisam sair de Roma. Muitos já têm feito isso, buscado isso. E eu acredito que você também, por isso você está aqui.
buscando o entendimento em relação a Israel. Então, essa estrutura romana, a igreja está buscando sair. Então, a igreja precisa sair de Roma, assim como Israel, os judeus precisam sair da Babilônia. E eu falo Israel de uma maneira geral, a maioria, porque eu não estou na estrutura babilônica, porque eu já entendi isso. E é isso que eu gostaria de deixar claro aqui para os irmãos. Eu vejo muitos falando comigo, e muitas histórias, e muita gente que, desanimado com essa estrutura romana, acaba indo buscar, por si só, o judaísmo. Mas é importante entender o que acontece com o judaísmo tradicional, atual. E, na época de Yeshua, já existia essa estrutura. Essa estrutura desde que os judeus estavam na Babilônia. Então, quando os judeus voltaram, não todos voltaram, mas uma parte voltou da Babilônia e depois outros, os judeus voltaram para Jerusalém, para Judéia, né? Yehudá, Shomron, Judá, mais precisamente, a Judéia, e Jerusalém, Jerusalém. Judeus voltando, né? E logo depois, um pouco, para construir o segundo templo. Os judeus trouxeram, infelizmente, costumes pagãos da Babilônia. Isso foi inserido na estrutura. Então, uma parte, estrutura bíblica, a estrutura e regras e colocações e o que o Eterno passou para Israel, infelizmente acabam trazendo coisas do paganismo. O Talmud, por exemplo, que muitos sabem o que estudos quando os judeus estavam ainda na Babilônia, as estruturas dos rabinos, os rabinos, muitos vieram da Babilônia, e as escolas rabínicas na Babilônia. E a Babilônia é uma estrutura que a gente vê isso biblicamente, uma estrutura pagã. Então, infelizmente, hoje, o que se conhece do judaísmo tradicional, daqueles que ainda não têm a revelação em Yeshua, infelizmente, muitos que têm a revelação em Yeshua, judeus, ainda acabam, por falta de estudo, de entendimento, ainda acabam seguindo coisas do costumes pagãos, babilônicos. Então, o Talmud, que são a Gemara, o Talmud, a Mishnah, estruturas de discussões sobre a lei, para entender, muita coisa dentro do Talmud é pagão. Infelizmente, é triste falar isso, mas é. Então, os crentes em Yeshua, que não têm tanto entendimento e se ficam vislumbrados. Eu vejo isso hoje e é um perigo muito grande. Eu queria deixar claro isso. Muitos que ficam vislumbrados pelo judaísmo e que dentro do judaísmo, infelizmente, tem o misticismo, tem o ocultismo, tem coisas que não são do agrado do Senhor. É muito perigoso isso. Fique atento, fique atenta. O judaísmo bíblico é magnífico. Você pode entender, através do judaísmo bíblico, à luz das Escrituras, por que Yeshua fez cada coisa que ele fez, quando ele fez, o que ele falou, as festas, elas são chamadas festas judaicas, mas elas não são só para o povo de Israel. As festas é uma aliança do Eterno. Não, eu sou totalmente contra esse negócio de judaizar a igreja. Eu não estou falando que a igreja tem que ser judaizada de maneira nenhuma. A igreja precisa entender a base dela, a sua base, crente em Yeshua, é Israel. Você é a oliveira
enxertada, você foi enxertado na raiz, a raiz é Yeshua, Yeshua judeu, que não seguiu a Babilônia, porque ele é o próprio eterno aqui na terra. Ele veio para mostrar para o povo de Israel que o povo de Israel tinha que sair da Babilônia. E você, crente, não vai querer entrar na Babilônia, sendo que você já tem Yeshua. Então, se o crente tem a base em Yeshua, segue Yeshua, crê em Yeshua, não vai buscar um judaísmo que não seja de Yeshua. Isso é muito sério. Então, o que acontece com aqueles que eram diáconos, pastores, líderes, até mesmo, e se perderam num judaísmo babilônico? Onde estava Yeshua na vida deles? Porque se Yeshua é o centro da tua vida, como é na minha, como é na tua, você não pode, nós não podemos nos perder nem para a esquerda nem para a direita. Amém? Beceder? Estamos entendidos à luz das Escrituras? Então, é uma coisa que eu deixo em alerta, porque eu vejo todos os dias pessoas falam comigo, quer conhecer o judaísmo. Quem quer se converter ao judaísmo? Você quer se converter ao judaísmo? Para quê? Você já não tem Yeshua? Eu quero te dizer uma coisa como um judeu aqui, um judeu hoje, há 20 anos, crente em Yeshua. Eu não sou melhor do que você, por ser judeu. O judeu não é melhor do que o outro, do que a outra pessoa, um gentil, um não judeu, por ser judeu. Não tem a necessidade de você se converter ao judaísmo e negar Yeshua, porque se você se converter para o judaísmo, você vai ter que negar Yeshua, para você ser melhor, para você buscar o eterno. Busque Yeshua primeiro, em primeiro lugar. O centro da tua vida tem que ser Yeshua. Quer entender Yeshua melhor? Quer entender através do hebraico, das escrituras, das festas? Isso é magnífico, mas não se perca num judaísmo que é babilônico, um judaísmo rabínico, um judaísmo misturado, um pouco Bíblia, um pouco esoterismo, misticismo e Babilônia, e o Talmud é muito perigoso, perigosíssimo. Pessoas que largaram, claro, porque elas não tinham Yeshua como base na vida delas. Então, elas se perderam. Mas mesmo você, que eu creio que tem Yeshua como base na sua vida, é muito perigoso, porque você precisa, para entender essas coisas, primeiro buscar com quem você está buscando entender. Porque, com todo respeito a muitos judeus que hoje ministram e falam para não-judeus por aí, pela internet, e eu conheço vários deles pessoalmente, não tenho nada contra a pessoa deles, eles estão fazendo o trabalho, a convicção deles. Eu não estou reprimindo eles, não estou recriminando eles, eu estou alertando você que tem Yeshua. Se você tem Yeshua, cuidado com quem você está ouvindo, porque por mais que eles falam bonito, por mais que eles tenham a fé deles, a convicção, eles ainda não receberam Yeshua na vida deles. Então, onde está a estrutura na tua vida? Tem que ser Yeshua em primeiro lugar. Tudo que tirar Yeshua como centro da tua vida, cai fora. Não fique, cuidado com esse judaísmo que vislumbra, judaísmo aí que tem por aí que não é bíblico. Isso é muito perigoso. Amém? Eu gostaria de ter falado isso. É muito sério e presta atenção nisso. Vai orar sobre o que eu estou falando. Vai orar, pede para o Senhor te encaminhar, para o Senhor te mostrar nas Escrituras, para você não se perder em tudo isso. Busque o judaísmo bíblico, busque tudo que está na base. E nisso eu gostaria de falar sobre o que nós temos hoje, baseado à luz das Escrituras, em tudo isso que eu estou falando. Hoje nós comemoramos aqui em Israel e no mundo inteiro Yom Teruah, Yom Teruot, no plural, né? Que é o dia das trombetas. Isso é bíblico e é só isso que tem. Muitos falam que é o Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah,
mas me mostra na Bíblia onde está escrito isso. E eu te mostro que não é, muito pelo contrário. Então, a gente precisa entender o que é bíblico e o que não é. Infelizmente, muitos crentes acabam não entendendo a estrutura, acabam achando que hoje é o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Mas onde está na Bíblia? O que a Bíblia diz sobre isso? E a maioria dos judeus nem sabem que Rosh Hashanah foi colocado pelos rabinos depois que voltaram da Babilônia. Na verdade, depois que perderam o templo, depois de Yeshua, quando o templo foi destruído, foi estipulado pelos rabinos o que é o ano judaico, mas eles tinham uma influência já de costumes babilônicos que tinha ligação com esse período do ano. Então, o que, na verdade, fala na Bíblia sobre este momento, Yom Teruah, o shofar, que é o que, quando está na Bíblia, traduzido, fala trombeta, é shofar, ou teruah. Então, o shofar, a primeira menção do shofar, ele está em Êxodo 19:16. A menção do shofar, a primeira, em Êxodo 19:16. E na Bíblia mostra em vários lugares, e também no Brit Hadashah, na Nova Aliança, também fala sobre as trombetas, o shofar. E então é muito forte tudo isso, e é profético. O shofar é uma questão profética. O shofar, em Êxodo 19:19, é muito claro sobre a voz do shofar, a referência da voz do shofar em relação à voz do Eterno. O shofar mostrando que ele é um significado muito grande em relação à voz do Eterno também. O shofar, o toque do shofar, é sempre muito mencionado em várias ocasiões do povo de Israel. Então, para trazer em relação a juízo, coroação de reis, como fala em 1 Reis 1:38-40, também fala sobre o toque do shofar na coroação dos reis. Convocação, arrependimento. Então, o shofar, ele está muito ligado a isso. Quando o começo do mês, o Rosh Chodesh, a cabeça do mês, o mês começando, né? Isso fala no Salmos 81, Salmos 81, versículo 3 e 4, fala sobre também esse momento do toque do shofar. Vários momentos, anunciando guerras, anunciando o apoio do Senhor em relação às guerras. Muitas vezes, como fala em Josué, o povo não precisou fazer nada, só o toque do shofar já libertou o povo. Então, é muito profético, é muito forte a relação do shofar com o povo de Israel, a aliança do Senhor com o povo de Israel através do shofar. Em Deuteronômio 14, também fala muito sobre isso, em relação ao tipo de shofar que tinha que ser feito. Por exemplo, os animais kasher, os animais apropriados, mas o boi, que é considerado um animal que pode se comer, de acordo com a Torá, o boi não podia ter chifre de boi. Então, hoje tem o berrante, por exemplo, que as pessoas tocam, não é bíblico. Então, é mais precisamente de carneiro,
o chifre de carneiro. Beseder, tá ok? Então, o shofar ele convocava para solenidade, é uma convocação para solenidade. Em Joel 2,15, fala sobre as assembleias, o tocar do shofar, tocai o shofar em Sião, santificai em jejum, convocai a assembleia solene. Muito importante essa questão do shofar. O shofar e toda essa questão. O Yom Teruah, ele é mencionado, que é essa data que nós temos, é mencionado em Levítico 23, 24, quando o Eterno diz para Moisés falar para o povo de Israel que esse dia, sendo o 7º mês do ano, esse é o 7º mês do ano, para tocar o shofar, ter um dia de santificação, de celebração. Então, esse é o chamado do Eterno. Biblicamente, esse momento é o dia das trombetas, o Yom Teruot, para tocar o shofar, para anunciar o que o Senhor mandou anunciar, arrependimento e aliança do povo com o Eterno. Não tem nada de ligação com o Ano Novo. Nós sabemos, e se formos ver biblicamente, o primeiro mês do ano é o mês do Pêssar, o mês da libertação do povo de Israel no Egito. Então, é o primeiro dia do mês de Aviv, chamado de Nissan, mas também é muito complicado que os nomes, muitos nomes dos meses judaicos de hoje, que nós conhecemos, eles também são nomes que vêm da Babilônia. Então, o que é bíblico aqui é o Dia das Trombetas. Toda essa questão do que é colocada hoje, que nós sabemos que é o Ano Novo Judaico, o dia que o povo judeu, em geral, comemora, essa questão do Ano Novo, Rosh Hashanah, não é bíblico, não é bíblico, e tem uma relação com uma estrutura babilônica. Então, é importante a gente separar o que é bíblico e o que não é. Hoje, é somente bíblico o que está escrito em Levítico 23, 24. Beseder? A relação do shofar com o povo de Israel, com o povo, você também, crente em Yeshua, ela não fica só antes de Yeshua, ela tem uma relação depois de Yeshua, é profético, uma parte já é cumprida em nossas vidas e ainda vai se cumprir quando Yeshua diz que um grande shofar será tocado na sua volta. Isso está escrito em Mateus 24, 31. Em Apocalipse 11, 15 também tem uma menção sobre o shofar e a parte apocalíptica, e em relação aos anjos e o toque do shofar. Apocalipse 8, 2 fala sobre os 7 anjos e as 7 trombetas, né? O Sheva Shofarot, as sete trombetas. E Apocalipse vai, continua, 9, Apocalipse 10 também, dá uma lida que é muito forte, é muito interessante, e a relação do Messias, do Mashiach, do Eterno, com o shofar é profética, e em breve nós esperamos que o Senhor nos busque e o toque do shofar seja tocado. É o que eu desejo nas nossas vidas. Busque entender o que a luz das Escrituras não permita. Ore para que o Senhor te guarde
de tudo aquilo que não é da vontade dele, de tudo aquilo que não é dele, de tudo aquilo que parece algo maravilhoso, mas não é. Fique nas Escrituras. Não permita que nada te tire do entendimento de Yeshua, do seu dia a dia com Yeshua. Yeshua tem que ser a base da nossa vida, a base dos nossos dias. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E a palavra diz também que nós precisamos ter um entendimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não permita que nada que seja mentira te tire desse seu foco com Yeshua. Beseder? As Hag Sameach, Hag Teruah, Teruot Sameach, Vetodah Rabá. Agradeço a você por estar aqui conosco, apoiando. Se você gostou, se você acha importante mais pessoas que você sabe que estão aí buscando um judaísmo errado, um judaísmo que não seja bíblico, que você quer compartilhar, abençoar mais vidas com tudo isso que foi falado aqui. Compartilhe nosso vídeo, leva para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender o que é necessário e que elas não se percam em fontes que não são bíblicas. Beseder? Shalom uvracha.